Ok, estamos já com a nossa quinta-feira, nosso curso continuado de cirurgia, e hoje temos um tema bem especial, bem diferente, que nós temos que aproveitar ao máximo, que é a doutora Nauana, do nosso time. Doutora Nauana, que tive a oportunidade de conhecê-la desde a faculdade, residência, e hoje era assistente do nosso grupo, que esteve num dos principais centros da Europa, centros acadêmicos da Europa, que é a Universidade de Coimbra. Então, a gente tem a oportunidade de aprender com ela, ver a experiência que ela teve, tudo que aconteceu durante esse mês. Convidei a Nauana para fazer essa apresentação e eu fiquei muito feliz que ela aceitou e preparou, se empenhou, viu o empenho dela em preparar os detalhes. Então, fico muito feliz em tê-la aqui, Nauana. Agora você como principal participante da nossa apresentação, vai se acostumando, viu? Porque de agora em diante vai ser assim. Nauana, obrigado, a sala é sua, fica à vontade, viu? Obrigada, doutor Tess. Queria agradecer muito pelo convite, né? Foi uma experiência excelente, muito bom estar aqui dividindo com vocês. E aí eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência. Vai funcionar mais como um bate-papo. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser interromper para perguntar, sem problema nenhum. Vocês me falam só se está indo, está passando? Acho que não está indo, né? Ah, Não passou ainda. Agora foi. sim. Então vamos lá, vamos Agora começar. foi. Então, falando um pouquinho, né, sobre a história de Portugal, sobre a localização, para quem não conhece, Portugal é um país relativamente pequeno, né? A gente tem uma estrada que corta o país de norte a sul, e essa estrada tem uma extensão de aproximadamente 700 quilômetros. Então, realmente, comparado com o Brasil, não é um país muito grande, né? A região de Coimbra fica nessa região mais central aqui de Portugal, entre Lisboa e o Porto. Aqui a gente tem o distrito de Coimbra, né? E a cidade de Coimbra fica dentro desse distrito. A cidade de Coimbra tem uma importância muito grande, né, para os portugueses no geral, porque é uma das cidades mais antigas do país e ela foi a capital de Portugal até 1255. E Coimbra também é bastante conhecida por abrigar a Universidade de Coimbra, que é uma das maiores universidades da Europa e é uma das universidades mais antigas do mundo, né? Ela foi a primeira universidade portuguesa e foi fundada em 1290. Então, a gente está falando aí de 900 anos de história dessa universidade, né? Aqui, então, só para mostrar para vocês, aqui a gente tem uma foto do Paço da Universidade, né? É um largo muito grande, a gente tem vários edifícios, várias disciplinas que são lecionadas aqui dentro, e uma biblioteca muito famosa dentro de Coimbra, que é a Biblioteca Joanina, que também remonta a 1700, é uma biblioteca bem antiga. E aí, Coimbra tem essa importância histórica muito grande para os portugueses, porque foi aqui que nasceu o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, que inclusive está enterrado em Coimbra até hoje, né? Ele está enterrado aqui no Mosteiro de Santa Cruz, que foi o primeiro panteão nacional para os portugueses. Então, a Faculdade de Medicina, apesar da universidade só ter sido criada em 1290, a Faculdade de Medicina, o ensino de medicina em si, começou em 1131. Ele é um pouquinho mais antigo, começou a ser feito pelos monges, né, no Mosteiro de Santa Cruz, e só depois foi transferido para a universidade. A Faculdade de Medicina de Coimbra foi a única escola médica portuguesa até 1825. Depois acabaram sendo criadas as universidades de Lisboa e do Porto. E ela permaneceu dentro do edifício da Universidade de Coimbra, né? Esse aí que eu mostrei do Paço da Universidade. Só em 1956 que foi inaugurado um atual edifício que é específico da Faculdade de Medicina. Ele fica bem próximo da universidade, mas é um prédio, um quarteirão específico para a Faculdade de Medicina. Aqui a gente tem uma foto dele, é um edifício muito bonito. Lá dentro tem uma biblioteca específica da Faculdade de Medicina, tem alguns centros de simulações, então é tudo voltado realmente para o curso de medicina. Os hospitais da universidade, apesar da gente ter um ensino regular de medicina aí desde 1131, a universidade não tinha um hospital específico, né? Claro que a assistência hospitalar em Coimbra também é muito antiga, começou por volta de 1093, com a criação desse hospital de Milbreu, e durante a Idade Média foram criados alguns novos hospitais, todos esses eram com uma capacidade muito pequena, de cerca 4, 10 leitos, então eram hospitais bem pequenininhos e administrados principalmente pelos monges,
pelos clérigos ali de Coimbra da época. A universidade passou a administrar esses hospitais que já existiam em Coimbra, isso só em 1777, e aí em 1986 que foi criado um novo prédio, né, um novo centro hospitalar que abrigou todo esse complexo aí de hospitais. Então, a gente tem aqui esses hospitais em Coimbra, eles ficam num bairro que chama Celas. Ao todo, são cerca de 6 hospitais dentro desse complexo, não são todos próximos, né? Tem alguns quarteirões que não são grudados, né? Não são um do lado do outro. A gente tem uma área muito grande dos hospitais, mas eles não são todos próximos. Aqui é só para falar mesmo dos hospitais da universidade. Então, a gente tem a área de urgência, todo o prédio da urgência, e aqui o prédio de internamento, que é a área de internação, né? Ficam os pacientes internados, né, nessa região aqui. Dentro desse hospital, esse é um hospital extremamente grande, né? É um dos hospitais de maior referência, não só em Coimbra, claro que é o maior hospital que a gente tem, mas é um centro português muito importante, é um dos maiores hospitais do país. Então, a gente tem todos os recursos possíveis e imagináveis dentro desse hospital. Aqui nos hospitais da universidade, né, nesses 2 prédios que a gente tem o atendimento de várias especialidades. A gente tem as enfermarias divididas por especialidade. Dentro da cirurgia geral, a gente tem um total de 4 enfermarias nesse prédio e uma enfermaria externa, que é em outro prédio próximo aí. Dessas 4 enfermarias são A, B, C e D. A gente tem uma divisão dos pacientes por patologia. Então, a enfermaria A, por exemplo, é de fígado e vias biliares, a enfermaria D é de trauma, então a gente tem esses pacientes muito bem divididos, né? Dentro dos hospitais da universidade, a gente tem um centro cirúrgico de todas as especialidades, que é o bloco operatório central deles. Tem cerca de 15 salas de cirurgia, todas assim muito completas, tanto de recurso pessoal quanto recurso material, a gente tem basicamente tudo disponível. Além desse centro cirúrgico central, a gente tem um bloco operatório no pronto-socorro, então são mais 2 salas à disposição do pronto-socorro. Essas salas, às vezes, são usadas quando tem um paciente COVID positivo, ou um paciente que precisa de uma sala mais restrita, né? E, claro, quando o pronto-socorro não está usando. E além desses 2, a gente tem em todos os andares, todas as enfermarias, a gente tem um bloco operatório periférico, que eles chamam lá. É um centro cirúrgico, mas ele é bem menor, né? Então, lá normalmente são feitas as pequenas cirurgias, algum procedimento mais simples, inserção de catéter, esse tipo de procedimento. Aqui para mostrar um pouquinho da estrutura, né, dos hospitais da Universidade de Coimbra. Aqui é uma sala cirúrgica, a gente tem todo tipo de material disponível, assim, tudo que você quiser pedir, inclusive ultrassom intraoperatório, todo tipo de recurso de patologia, né, se precisar mandar alguma amostra, às vezes, inclusive, o patologista vem discutir com você. É um centro, assim, uma coisa extremamente completa, né, não, nada falta ali dentro. Aqui, mais de curiosidade, né? Mas é uma coisa que é bastante interessante. A gente tem dentro da sala de emergência, nos corredores do centro cirúrgico e em todo andar, uma máquina de gasometria. Então, você vem aqui, né? Só acopla a seringa e em menos de 10 segundos você tem o resultado da gasometria do seu paciente. E isso para o atendimento do trauma, no atendimento na sala de emergência, é uma coisa excelente, né? E além da gasometria, a gente tem o Rotem, então a gente também consegue fazer um tromboelastograma em cerca de 10 segundos, consegue identificar se o paciente tem alguma coagulopatia ou alguma coisa nesse sentido. Bom, então aqui, assim, o meu estágio em Portugal foi em cirurgia geral, mas com enfoque maior em trauma, né? Eu vivi bastante a parte de como eles atendem trauma, como eles lidam com trauma, e os portugueses são muito protocolares, né? Isso não só na medicina, não só no atendimento ao paciente traumatizado, eles são assim mesmo. Mas é muito interessante ver como eles abordaram isso, como eles colocaram medular mesmo. Eles atendem todo paciente com uma sistematização. Então, eles usam mais o ATLS e o ETC, né, como base, mas isso envolve, essa sistematização envolve não só a abordagem ali com o doente quando ele chega na sala de emergência, envolve todo um contexto desde o pré-hospitalar. Quando o paciente vítima de trauma, né, ele é atendido pelo pré-hospitalar, a equipe já liga para o hospital, eles comunicam a gente, falam, ó, esse paciente está chegando em tanto tempo, tantos minutos, foi esse mecanismo de trauma, ele tem essas possíveis lesões,
E aí, quando a gente recebe essa ligação, a equipe de trauma já é acionada. A equipe de trauma sempre é composta, pelo menos, por 3 médicos e 2 enfermeiros. Um desses médicos tem que ser obrigatoriamente um cirurgião, que é o líder da equipe. Os outros 2 médicos são ortopedistas, anestesistas, qualquer pessoa que esteja ali relacionada, no atendimento, né, desse doente, mas o cirurgião é sempre o líder da equipe. E aí o líder da equipe ele vai coordenar todo o atendimento, né? Às vezes ele não fica ali com a mão na massa propriamente dita com o paciente, são os outros membros que ficam, mas ele coordena todo o atendimento, todo o funcionamento da sala de emergência. E quando a gente recebe essa ligação, quando o pré-hospitalar entra em contato, o líder da equipe já informa o centro cirúrgico, que fica ali com uma sala disponível, só esperando esse paciente. Informa também a radiologia, que também fica com uma sala disponível, se precisar de uma tomografia, se precisar de um exame de ultrassom, alguma coisa assim, a gente já tem ali reservado para ele, não tem perigo de entrar nenhum outro paciente no meio. E o banco de sangue, né, que também fica ali a postos. Inclusive, o banco de sangue, eu coloquei aqui uma foto do protocolo de transfusão maciça, é mais uma para mostrar, né, como funcionam lá essa questão dos protocolos. Eles têm protocolos de atendimento de todas as variantes possíveis, né? Aqui está só o de transfusão, e eles são muito rápidos nessa identificação e para aplicar o protocolo em si, né? Às vezes aqui no Brasil a gente não vê tanto isso de aplicabilidade rápida, né? Às vezes nem sempre funciona como a gente gostaria. E aí, nesse caso, por exemplo, da transfusão, o paciente chega na sala de emergência, logo que ele chega, já são aplicados alguns scores específicos que eles usam, e aí o banco de sangue que já estava previamente acionado, eles só ligam confirmando, ó, o paciente realmente vai precisar de sangue, ou o paciente não vai precisar de sangue, ou de algum outro hemocomponente, né, que for necessário. E aí o banco de sangue já manda esse componente para a gente tem aí um tempo entre a chegada do paciente e o recebimento de sangue, o sangue está dentro da sala de emergência em torno de 10 minutos. Então, é uma coisa, assim, realmente muito rápida, né? Muito, muito eficaz. Além dessa questão da abordagem sistematizada dos protocolos, eles também têm o ensino do trauma muito forte, né? A discussão de casos. Aqui é uma foto de uma reunião que a gente fazia lá, que chama Escola de Trauma. É uma reunião que costuma ser quinzenal, envolve várias especialidades, então a gente tem que normalmente participam a anestesia, a bucomaxilo, a cirurgia geral, a ortopedia, e todo mundo discute casos que são, claro, um pouco mais complexos, né? Os casos mais simples não são discutidos, mas é uma discussão muito rica, né? Porque todo mundo acaba dando sua opinião, a gente revê como o paciente foi atendido, como podia ser feito, o que realmente foi feito corretamente. E quem apresenta essa reunião são os internos, né? Aqui a gente chama de residente, lá eles chamam de internos. Uma curiosidade, assim, só para saber mesmo, é que lá a cirurgia geral são 6 anos. Então, a residência dura 6 anos, né? E algumas outras especialidades passam dentro da cirurgia geral, por exemplo, a ortopedia. A ortopedia roda 6 meses dentro da cirurgia geral, coisa que também seria bastante interessante aqui no Brasil, né? Além dessa questão da sistematização, outra coisa que eles falam muito lá em Portugal é a questão de coordenação de equipe, né? Então, a sua equipe de trauma, né, nesse caso, está bem coordenada, todo mundo está se entendendo, está conseguindo falar a mesma língua, está conseguindo ter uma comunicação efetiva e de como isso impacta na segurança do paciente. Lá, inclusive, eu acabei participando de um curso de equipes de trauma, então esse curso foi feito para os funcionários do hospital mesmo, né, tanto médico quanto enfermeiros, e aí a gente tinha essa avaliação, aqui é um cenário de simulação, que ele não avaliava especificamente como você aborda o paciente, então ele não via como é feito a TLS por esses profissionais, não era isso. O que eles queriam ver é se a equipe estava entrosada, se a gente conseguia se conversar e como isso influencia na segurança do paciente, né? Como a comunicação influencia dentro da segurança do paciente. Inclusive, a gente tem, a OMS fala, né, que a falha de comunicação é um dos principais pilares do erro médico, né? Ela é a correta comunicação, o correto desempenho dessa parte da comunicação mesmo. Ele é um dos pilares, a gente não tem como falar em segurança do paciente sem falar em correta comunicação.
E isso, às vezes, é uma parte que é um pouco negligenciada, né? A gente sempre lembra do ATLS, a gente sempre lembra desses protocolos mais estabelecidos, mas a gente não lembra dessa questão da comunicação. Às vezes você fala uma coisa, a gente, por exemplo, que está ali, né, em posição de liderança mais, como cirurgião, como frente aí nos pacientes, no atendimento dos pacientes vítimas de trauma, mas às vezes a gente não pensa se a gente está sendo compreendido, né? Se você fala uma coisa e a sua equipe está realmente entendendo o que você está falando e está fazendo o que você está falando para uma segurança do paciente no geral. E isso no trauma é extremamente importante, porque às vezes você tem um caso que mexe mais com o psicológico da equipe, ou um caso mais complexo, mais grave, e aí a chance de uma informação ser perdida, de uma droga que você quer fazer e de repente, sei lá, o enfermeiro ouviu outra coisa e não sabe se é isso mesmo que você quer, ou você fala, a gente que tem serviços com residentes, né? De repente você fala alguma coisa, o residente ficou em dúvida se é isso mesmo, se não é, ou ele achou que era outra coisa. Então, essa questão da comunicação é central no atendimento do paciente vítima de trauma. A gente fala, inclusive, dentro do ATLS, dentro de alguns outros protocolos, inclusive o ETC, sobre a comunicação em alça fechada, né? Então, a informação ela tem que ser transmitida e a pessoa para quem você está transmitindo essa informação, ela tem que repetir essa informação, ela tem que realmente te falar ali que ela entendeu. Então, você pediu, por exemplo, eu quero que faça 1 miligrama de epinefrina. A pessoa tem que repetir e falar, olha, fazendo 1 miligrama de epinefrina. Para a gente ter essa alça fechada, né? Essa comunicação que é efetiva, que todo mundo está ali entendendo o que está acontecendo, entendendo o que está fazendo, visando sempre, claro, a segurança do paciente. Aqui é um pouquinho do meu dia a dia, né, de como foi lá, algumas fotos só para contar para vocês essa experiência do dia a dia mesmo. Então, basicamente, eu chegava nas segundas-feiras lá, a gente tinha plantão, o plantão era de 12 horas, como aqui, mas lá as coisas costumam começar um pouquinho mais tarde, né, começam às 9 horas. Então, nosso plantão era das 9 às 9 ou da meio-dia à meia-noite, dependendo do dia. E aí, nos outros dias, a gente passava visita pela manhã. Normalmente, eu passava na enfermaria de trauma, né? E às vezes, quando dava tempo, quando tinha pouco paciente, eu ia para outra enfermaria da cirurgia geral mesmo. E aí, todos esses dias, né, depois da visita da enfermaria, a gente tinha as cirurgias eletivas. E lá é interessante que a cabeça e pescoço também é dentro da cirurgia geral, né? Então, a gente tinha cirurgias da cabeça e pescoço, que para eles são da cirurgia geral, eles operam normalmente. E a gente tinha às sextas-feiras uma discussão, uma apresentação de artigo, uma coisa também feita pelos internos de lá, né, aqui os residentes, que eles apresentavam algum caso, apresentavam algum artigo, mas uma reunião acadêmica, assim. Aqui eu achei interessante colocar só para vocês, colocar para vocês esse caso que a gente operou, né? Esse aqui é o professor Henrique Alexandrino, quem me recebeu lá em Coimbra. Ele é um dos assistentes, um dos professores da equipe de trauma, ele é quem coordena a enfermaria D. Então, ele tem, assim, um manejo com o trauma excepcional. Ele tem diversos cursos, ministra diversos cursos. Ele que começou com a ideia de fazer esse curso, né, dentro do hospital. Tem o professor Carlos também, que não estava na foto, mas ele é um dos pioneiros do trauma lá em Portugal. E é uma equipe muito, muito coesa, né? O professor Henrique, por exemplo, ele usa essa questão da comunicação não só dentro da cirurgia, não só dentro do atendimento numa sala vermelha, mas com toda a equipe, com todo, lidando o dia a dia, né? Com os residentes, com o staff. Ele usa essa questão da comunicação muito a favor dele. E aí, aqui a gente operou um caso, né? Foi um trauma, uma paciente vítima de um acidente automobilístico que fez uma esplenectomia. Então, foi bastante interessante. Eu consegui ver várias vezes, né? Não só com esse caso dessa esplenectomia, mas eu vi vários outros pacientes que a gente atendeu desde o começo. Então, a gente teve esse contato com o pré-hospitalar, a gente recebeu esse doente na sala de emergência, a gente viu como é que foi todo esse desdobramento, né? Levou para o centro cirúrgico, ou às vezes foi direto para a enfermaria, conseguir acompanhar esses doentes dentro da enfermaria. Depois, se eles precisavam de algum tipo de intervenção diferente da intervenção cirúrgica, então alguma coisa radiológica, alguma coisa mais específica, né? Nesse sentido, a gente conseguia acompanhar, a gente conseguia pedir. É um centro hospitalar, assim, que é difícil a gente ter essa dimensão, né? Às vezes aqui dentro do Brasil, pensando nos serviços públicos, lá é um serviço totalmente diferenciado, e o sistema deles funciona como se fosse um convênio aqui no Brasil, mas é um convênio muito barato, né? Então, os portugueses lá que precisam de atendimento, eles chegam como se fosse um SAMU, né?
E eles pagam pelo atendimento, o atendimento não é gratuito que nem no SUS, mas eles pagam um valor assim irrisório, coisa de 10 euros. Para eles não faz tanta diferença. E eles têm esse atendimento de excelência, assim, desde o momento que eles pisam dentro do hospital até o momento que eles têm alta, eles têm esse atendimento incrível, totalmente de excelência. Foi uma experiência, assim, muito, muito interessante poder ver como é que funciona o atendimento do doente traumatizado, né? Também outros doentes dentro da cirurgia geral num grande centro. E eu acho que foi uma experiência, assim, riquíssima. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, quiser fazer algum comentário, perguntar como é que foi mais específico, né? Eu falei um pouquinho por cima, assim, só para a gente ter uma ideia geral de como é que foi essa experiência, mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, eu estou à disposição. Parabéns, Nauana. Belíssima exposição, belíssima experiência. Essa é a parte que vale a pena desse tipo de. Deixa eu só tirar a tela. Desse tipo de experiência que você teve, né? Ela se perpetua por Com certeza. dias, semanas, meses, e é a oportunidade que a gente tem de transformar o nosso ambiente. Gostei muito como você conduziu, contando a história desde o começo, desde da situação lá junto ao desenvolvimento do centro em Coimbra, que é um centro, para Portugal tem um valor enorme. Você contou de uma maneira muito bem direcionada. Parabéns, foi belíssima a sua apresentação. Obrigada. Está É aberto só para assim, foi uma apresentação mais rápida, né? Porque eu não quis entrar no atendimento, no ATLS, esse tipo de coisa, mas é mais para contar um quem. panorama geral, para contar para vocês como é que foi. Sim, claro, foi muito legal. Está aberto para quem quiser fazer perguntas, comentários. Eu tenho alguns, mas eu vou deixar primeiro o pessoal fazendo perguntas. Fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Queria parabenizar a Nauana, né? Parece que tem, né, Tercião? Não é? Profissional no dom da palavra, da explanação, Imagina, chefe. espetacular. Muito É de bom, orgulhar muito bom. mesmo. É de orgulhar mesmo. Obrigada. A gente tem residentes novos, tem os R2 aqui, que eu acho que eles devem ter curiosidade aí. Pessoal, fica à vontade, aproveitem a É, Nauana. o Maurício já levantou a mão. Maurício, pode ficar à vontade, pode falar. Bom, primeiro, parabenizar pela apresentação, Lauana, foi sensacional. Obrigada. Coimbra já estava na minha lista de lugares que eu quero conhecer, né? Tem um aspecto pessoal, meu tataravô era médico formado na Bahia e foi para Coimbra depois. E Nossa. depois voltou para o Brasil. Então, preciso ir para lá e agora quero ir mais ainda. Você falou da divisão das enfermarias aí, né? Trauma, hepatobilho, essas coisas. Como é que funciona em casos que, por exemplo, um trauma com uma lesão grave hepática? Como é que é essa inter-relação de ter que ter enfermarias separadas? Como é que eles agem nessa situação? Então, a equipe de cirurgia geral é toda a mesma, né, que passa nesses pacientes. A gente tem um staff específico que é designado como chefe de equipe, no caso, o professor Henrique, que eu mostrei, era o chefe da equipe de trauma, né, o chefe da enfermaria de trauma, mas a equipe é a mesma. Então, esses pacientes são vistos no dia a dia pela mesma equipe de cirurgia geral. O que acontece é que o responsável acaba sendo uma pessoa diferente. Normalmente, quando o paciente é vítima de trauma, independente da lesão que ele tenha, ele vai para a enfermaria de trauma. Se ele não precisar de UTI, né, de cuidados intermédios que eles têm lá também, ele vai para a enfermaria de trauma. E aí, se tiver alguma coisa mais específica, hepato biliar, por exemplo, ou alguma outra coisa, eles chamam o professor responsável, que é o staff responsável, e aí ele vem passar visita junto. Mas basicamente é a mesma equipe de cirurgia. Na verdade, todo mundo passa pelas 4 enfermarias. É mais ou menos isso. A equipe de cirurgia roda entre as 4 enfermarias. Esses 4 responsáveis, né? Cada um fica na sua enfermaria, mas a equipe, no geral, passa pelas 4, e os residentes também, eles ficam rodiziando entre essas enfermarias. E você falou que são 6 anos, né, de formação de cirurgia geral. São 6 anos. Você consegue falar para a gente aí, mais ou menos, cada ano, como é que vai sendo a progressão do que faz? Primeiro ano, cuida só de enfermaria, opera, o que opera, tem uma divisão É. assim ou é de acordo com o desenvolvimento de cada um?
É mais de acordo com o desenvolvimento de cada um, eles não têm uma divisão muito específica lá, tipo, esse procedimento é só do R1, por exemplo, esse procedimento é só do R3, esse procedimento é só do R6. É uma coisa que funciona do dia a dia, né, dependendo de qual residente está rodando naquele setor, e depende também do desenvolvimento pessoal de cada um. Lá, basicamente, quando eles se formam na faculdade de medicina, eles têm que fazer um ano obrigatório, que eles passam por todas as áreas, então cirurgia, pediatria, clínica médica. Isso eles não têm opção, eles são obrigados a fazer esse ano. Eles trabalham como médicos, né? Já ganham, mas eles são obrigados a passar por todas as áreas. E aí eles entram na residência e começam esse processo. Lá essa divisão é muito evidente, assim, sabe? Às vezes aqui fica, sei lá, por exemplo, o R2 não está no hospital, o R1 faz o procedimento, isso acaba acontecendo bastante aqui. Lá não, se tem um procedimento mais complexo, o R5, o R6 não está no hospital, não está rodando naquele momento, é o chefe que vai fazer. O residente não tem, eles não deixam, assim, de jeito nenhum, um R- tentar fazer o procedimento, é sempre o staff que vai fazer. Mesmo nos procedimentos mais complexos que tem um R6, às vezes o chefe ainda faz o procedimento. Então, eles operam bem menos, assim, no geral. Do R1 ao R6, eles operam muito menos que a gente. E na Coreia do Sul, por exemplo, eles observam muito a cirurgia antes de fazer. Vê o chefe fazendo várias vezes. Lá também? Lá também, 100%, assim, os 2 primeiros anos, eles basicamente não encostam no paciente. Eles fazem mais a questão de papelada, fazem a parte de assistência de enfermaria, né, esse tipo de coisa, plantão, eles ficam ali vendo, mas na parte cirúrgica, na parte de mão na massa, eles não fazem nada. É só a partir do R3 que eles começam a ter um pouco de contato maior. Inclusive, quando eu cheguei lá, né, uma das primeiras coisas que os residentes me perguntaram era, a gente ficou sabendo que os internos aí no Brasil, às vezes, eles operam, fecham pele, fazem um negócio assim, né? Para eles é um negócio, assim, inconcebível o interno operar, que nem se formou na faculdade. Você contou quantas colistectomias você já tinha feito? Eu acho que Não, eu nem contei, acreditaram, né? eu falei, eu sou R2, gente, aí contando das colectomias, de tudo, eles falaram, é um absurdo, isso aqui, assim, não existe, nem o R6 fez tantas. É outra realidade, né? E Outra a gente meio realidade. brigando que agora a cirurgia geral são 3 anos, né? É, Olha como é que. Não é, pessoal? exatamente. É que É. lá eles têm a vantagem, por exemplo, de a subespecialidade ser separada. Então, quem quer cirurgia plástica, por exemplo, não faz cirurgia geral, faz cirurgia plástica direto. Também são Uhum. 6 anos, mas aí é separado. Vascular, plástica, pediátrica, todos são separados. Mas A são seis cabeça e anos. pescoço é junto. O que é junto lá, não, Ana? Cabeça e pescoço, o que É, mais? cabeça e pescoço, Só. basicamente. Toda essa parte de cirurgia digestiva, né? Coloprocto, cirurgia do aparelho digestivo e cabeça e pescoço, que é o Cabeça e pescoço. mais externo. O resto é bem parecido com aqui. Sensacional. E não, sensacional, Ana. Obrigado, parabéns. E Tércio, acho que você criou uma nova reunião aí dentro das nossas reuniões. Acho que podia trazer você, ao Coimbra, ao Tastaldi, para falar a experiência que tiveram em cada serviço que visitaram. Aí acho que pode fazer de tempos em tempos aí. A Ana levou bem aí, acho que é uma excelente ideia, Tércio. Foi sensacional. O Tércio trouxe. Como é que chama o chefe aí, Nauana? Eu só queria saber se foi o mesmo que o Tércio trouxe para apresentar para a gente. É o mesmo chefe? É, o É. professor Henrique Verdade. Alexandrino. Ele veio Ele dar deu a aula aula. de encerramento. Ele É, deu A aula de última aula do encerramento ano para a gente passado. aqui. foi. Sim. Você vê que abriu pontos. Ó, a Dani, ela perguntou aqui para a gente como é que você fez para conseguir o estágio, quanto tempo. Ó, você está criando pequenos monstrinhos. Ó. A Dani está perguntando como é que você fez para solicitar o estágio, com quanto tempo de antecedência, como é que foi o aceite lá, para poder ir Então, para lá. o Dr. Tércio foi minha ponte, né? Aí para conversar com o Henrique, eu não conhecia o Henrique. E aí a gente começou essa conversa com o hospital, primeiro com o Henrique, que era mais próximo do Dr. Tércio, perguntando se seria possível, né? Se a gente conseguiria ter esse estágio lá. E depois a gente fez essa burocracia via hospital mesmo, né? Mandar para o serviço de cirurgia, para a secretaria, mandar todos os documentos que eles pediam. Então tinha que ter um seguro de viagem, tinha que ter algumas declarações da residência. A gente começou a pedir, se não me engano, uns 4 meses, 5 meses de antecedência. Uns 6 meses antes de você ir, eu acho que foi mais ou menos quando a gente começou. 5, 6 meses, assim. Eles são um pouco chatos, assim, dentro do hospital, com essa questão mais burocrática, né?
Então, quando eu cheguei, tinha que ter o reconhecimento, eu tive que conversar com o chefe da cirurgia geral, pedir autorização dele mesmo estando lá. Claro que foi muito tranquilo, ele já estava me esperando, já sabia que eu ia, então foi bem mais tranquilo. Mas tem essa parte mais burocrática, né? Você precisa, querendo ou não, correr atrás aí um tempo antes e lá, com certeza, se mostrar muito, se prontificar muito para as coisas, né? Porque eles esperam que a gente esteja completamente disponível para o serviço. Mas é uma experiência que enriquece em todos os sentidos, tanto na vivência cultural, quanto na parte médica, na parte cirúrgica. Ela vale a pena em todos os sentidos. Tinha outro estrangeiro com você lá? Tinha uma menina que passou alguns dias, que era brasileira também, ela era da Faculdade de Medicina da USP, ela era interna, estava no 6º ano, mas aí ela não rodava só dentro da cirurgia geral, ela ficou um período lá que ela passou com a gente, mas também passou em outras áreas. Ótimo. Perguntas, pessoal? Daniela levantou a mão. Fique à vontade, Dani. Fala. Não, Ana, eu queria saber mais como funcionam os 6 anos lá, porque você falou que eles dividem, né, que nos 2 primeiros anos eles fazem mais papelada, que eles passam na cabeça e pescoço, tem mais parte de digestivo e coloprocto. Como que funciona, assim, passa em parte hepatobiliar ao longo dos anos, como que vai sendo as cirurgias? Então, eles têm um rodízio, né? Que nem a gente aqui. Lá, se não me engano, era a cada 6 semanas que eles rodiziavam, né? Não era cada mês, era cada 6 semanas. E aí tem uma escala de residentes de cada ano, mais ou menos como funciona aqui, né? Só que como são vários residentes, eles acabam passando, por exemplo, o R1, o R3, o R6 juntos, né? Eles fazem esse rodízio entre eles. Não tem uma divisão específica de cirurgia, R1, R2, assim, sem chance de operar, eles ficam nessa parte burocrática, mas a partir do R3 eles vão fazendo os procedimentos ali dependendo da demanda mesmo, né? Então, os procedimentos mais simples eles acabam fazendo e os mais complexos, quem está nos anos mais posteriores. Lá, a cirurgia geral é basicamente coloprocto, aparelho digestivo e cabeça e pescoço. Então, eles têm hérnia, tem vesícula, tem tireoidectomia, todo esse tipo de cirurgia faz parte da rotina deles, né? Como se fossem as nossas eletivas aqui. Lá, eles têm esse tipo de cirurgia. Dentro do pronto-socorro, sempre tem que ficar alguém que é pelo menos do 4º ano, então 4º, 5º ano e 6º ano, né? Mas é difícil eles ficarem no pronto-socorro, 6º ano, normalmente é o 4º e 5º, para coordenar e ficar ali junto com os mais novos. Inclusive, quem faz o ano adicional, o ano obrigatório, né, que ainda não está na residência de cirurgia, roda junto com eles no pronto-socorro e na enfermaria. Então, essas pessoas, elas são como se fosse um R1, assim, ela tem, enquanto ela está ali na cirurgia geral, acho que são 3 meses que eles rodam, eles funcionam como se fosse um R1. Depois, dentro da residência, eles ficam um ano inteiro fazendo esse tipo de papel. No R2 acaba tendo um pouquinho mais, né, de manejo com o paciente, mas ainda não opera. E aí, a partir do R3 que eles começam a fazer algum procedimento assim. Eles, assim, para a gente é difícil pensar 6 anos de cirurgia, é muito cansativo e tudo mais, mas para eles é muito natural, né? Eles já se acostumaram, assim, que o serviço funciona assim. Eles têm muita hierarquia lá. Os R+, assim, comandam o serviço mesmo, então é o que o R6 deixar que vai sobrando para quem está atrás. Não tem nada muito dividido. Entendi, obrigada. Nada, imagina. Quem mais? Eu vou contar só um pouco também da história de Coimbra, não da história da universidade ou dos hospitais, mas eu não conhecia Portugal até que a gente começou a fazer os nossos cursos de STC, que é Manobras Cirúrgicas em Trauma, aqui no Brasil. A gente começou em 2010, Ribeirão Preto fez o primeiro, a gente na Santa Casa fez o segundo, e a partir daí a gente fez uma ofensiva que ninguém no mundo fez mais DSTCs do que nós. A Santa Casa foi o local que fez mais cursos no país, até, assim, até a gente fechar o último 50 cursos no país, a Santa Casa que tinha mais cursos. E a partir daí a gente cria-se uma comunidade e o professor Carlos Mesquita me convidou para ir lá em Portugal,
onde ia desenvolver um curso de STC. Passei uma semana lá, uma semana de trauma. Eles fazem uma semana de trauma e de outros cursos em dezembro, novembro, todos os anos eles fazem isso. E é uma imersão. Toda a comunidade de trauma de Portugal vai para Coimbra, e é algo assim, é incrível o que eles fazem lá. E aí eu tive a oportunidade de participar disso. A partir daí a gente estreitou laços não só com o pessoal de Portugal, mas com todos os europeus que participam dos eventos. E criou-se um fluxo que Pedro Álvares Cabral não imaginaria que aconteceria, de idas e vindas de um continente para o outro. Foi muito intenso. Carlos Mesquita, que é quem lidera o trauma em Portugal, se transformou em um amigo pessoal. Então, ele frequenta a minha casa quando vem aqui no Brasil e é uma pessoa incrível, tenho um carinho enorme por ele. E ele colocou o Henrique Alexandrino, que também é um conhecido nosso de muito tempo, amigo de muito tempo, como o próximo líder do trauma em Coimbra e aclamado de maneira muito tranquila em Portugal, onde é o líder seguinte de todo o sistema de trauma em Portugal. E é uma pessoa também muito acessível, um grande amigo, e que abriu totalmente as portas para a Nauana ir para lá. A Nauana chegou para mim e falou que gostaria de ter uma experiência internacional, assim como a gente abriu para todos os residentes, né? E ela perguntou sobre Portugal, e aí, obviamente, Coimbra acaba sendo o centro da atenção para a gente quando a gente fala em Portugal e trauma. Eu tive a oportunidade de fazer essa visita que a Nauana fez na Universidade de Coimbra, com Raul Coimbra, de San Diego, do Brasil, e Carlos Mesquita, de Coimbra. Então foi bem confuso assim, mas foi bem legal. A gente teve a oportunidade de ver uma defesa de tese lá, aos moldes como é feita aqui no Brasil, o pessoal com aquela capa negra, né, e de beca e tudo, fazendo a defesa de tese. A gente viu lá de longe, né, mas a gente viu. E Coimbra tem algo muito especial com relação quando os alunos se formam na universidade, né, em todos os cursos, tem a semana final deles, que inicia com a queima das fitas, e tem serenatas, cantorias, festas pela cidade inteira. É muito bonito. Eu não presenciei essa semana, mas eu vi tudo que as pessoas me contaram, os relatos, de tudo que acontece, vídeos e tudo, e é realmente incrível. Então, é uma cidade muito especial quando a gente fala de universidades, de desenvolvimento cultural, de desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então, quando a Nauana falou dessa vontade, eu achei que seria um link perfeito ficar lá, e realmente a experiência foi incrível. A maneira como a Nauana relatou isso foi muito legal, foi muito, muito bonita, e dá para passar para todos uma experiência que não é apenas a experiência de viagem, a experiência de conhecer outro serviço, é a possibilidade de trazer ideias. Nós não podemos simplesmente nos acomodar e achar que está tudo bom, bonito e que tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. A gente tem que ver coisas diferentes para trazer para a nossa realidade. E é o que eu falo, quando eu vou num evento internacional, um congresso, um curso, eu recebo vitamina na veia, com vontade de fazer algumas coisas diferentes, de mudar. Muitas a gente consegue, muitas também a gente não consegue, e aí acaba esfriando, e aí chega na UANA, que vai lá e vê o protocolo de transfusão maciça, que eu já tentei falar no meu hospital, eu vou levar novamente essa ideia lá. Amanhã já vou falar de novo, porque isso é uma coisa que chama atenção. A possibilidade de você ter um tromboelastograma na sala de emergência, ou uma gasometria no corredor, são coisas que para eles é simples, para a gente fala, nossa, olha só que coisa espetacular. Além do mais importante que eu vejo lá, e o Henrique tem um mérito enorme, por isso que eu trouxe ele para terminar o curso nosso ano passado, o trabalho em equipe, a comunicação em equipe. Ele é muito focado nisso, e ele constrói uma rotina e uma dinâmica no serviço dele, que a Nauana passou, de uma maneira incrível. Então, é tudo muito bem definido, e a comunicação é um ponto-chave. Comunicação é chave para tudo que a gente faz. Se tem alguma coisa que não está dando certo, você tem que melhorar a comunicação. Começar por aí.
E a comunicação é muito importante no time para que as coisas funcionem. E a Ana mostrou muito bem isso. Então, são pontos muito, muito especiais da nossa apresentação que tem que servir como vitamina para nós. Para a gente chegar no nosso serviço amanhã e falar, olha, o que eu posso melhorar baseado na experiência que eu tive, o que eu vi a Nauana trazer. E todos vocês podem ter essa experiência, podem ter isso. O que a gente quer estimular vocês a se desenvolver do ponto de vista de conhecer um local diferente. Eu estou estimulando todo o nosso time lá do HGIS aí no American College of Surgeons esse ano, né, que é em outubro, né? Eu falei já, pessoal, a gente vai proporcionar meios de vocês pagarem as passagens, né? Tem os plantões disponíveis, né? Que vão ser totalmente estimulados para vocês fazerem e conseguirem pagar. E todo mundo participar desse congresso. É importante que vocês vejam o que acontece fora. Ter a experiência de estar num congresso do Colégio Americano de Cirurgiões, ou estar num congresso europeu de trauma, ou de participar de algum evento assim, ou visitar um serviço. Isso é importantíssimo para a nossa formação. Importantíssimo. Né? Para a gente não achar que o que acontece aqui é o que tem que ser, e vai ser assim, e ponto, é assim mesmo a vida. Não é. A gente não pode se conformar. Por isso foi muito legal a apresentação da Nauana. Falei muito, né? Tá aberto. Quem quiser perguntar mais coisas, fique à vontade. Eu só queria completar uma coisinha, assim, se eu puder passar uma Claro. mensagem, essa questão da comunicação, porque foi uma coisa que, assim, meio que me tirou do eixo lá dentro de Coimbra. Claro que é muito legal ver todo o centro, né, ver tudo que eles têm disponível, mas às vezes a gente não tem acesso a tanta coisa, né, mas a comunicação é uma coisa que a gente pode mudar, só depende da gente mesmo, não depende do hospital, não depende de recurso nenhum, depende de cada um de nós lembrar que a comunicação é importante, que ela faz diferença na segurança do paciente e mudar. Então, é realmente a mensagem assim que eu queria passar para todo mundo lembrar quando estiver atendendo, ó, vamos ter esse trabalho em equipe, conversar com o pessoal, ver se está todo mundo entendendo o que está acontecendo, para a gente fazer diferença para os nossos pacientes, né? Exatamente. Eu tenho a impressão, Ana, eu brinco até com o Henrique, que quando ele vai no restaurante, ele não sossega enquanto ele não pedir a pizza de mussarela e pedir um vinho tinto do Douro, enquanto o garçom repetir, pizza de mussarela, vinho tinto. É uma coisa 100% dele. Qualquer coisa que ele vai conversar, ele precisa que a pessoa fale de volta. É isso mesmo. Perguntas mais? Vamos, pessoal. Sensacional, né? Estimula mesmo, né? Não Vai é? estimulando aí, tem a turma nova aí, É, e provavelmente o pessoal já está imaginando daqui 1 ano, 2 anos, ter uma experiência igual essa que a Nauana teve. é totalmente factível. Só Sim. precisa do interesse, porque lá É isso aí. eles são super abertos. Quem morra? Nauana está renovada, né? Nauana está renovada, já pode assumir os Eu não queria nem plantões, voltar para o Brasil, prático. Eu imagino, eu queria imagino, ter deu para ficado lá. perceber. Não, eu voltei, eu falei, eu vou tirar minha cidadania portuguesa, porque eu vou ficar uns 6 meses em Portugal em algum momento da minha vida. É isso aí. Isso tudo pode Nauana acontecer. voltou. Pode se fazer alguma especialização fora. Eu fiz doutorado fora, então isso tudo é aberto. Tudo é aberto. Sim, Mas enquanto não acontece, a vaguinha dela tá aí, mãos à obra, né, Terção? Pagar a dívida, né? Pagar a dívida. pagar os Pagar a euros. dívida. Pois é. Tá ótimo. E morra, encerra aí. Ninguém tem mais dúvida? Qualquer coisa, não, é super acessível. Vai estar em Quem todos os quiser me nossos mandar grupos. mensagem, Exato. Está em todos os nossos grupos de plantão. Qualquer coisa, é só mandar mensagem para ela. Eu fico muito orgulhoso de você. É isso que eu queria dizer. Se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria que eu estou muito orgulhoso de você. Chegou a arrepiar vendo você dar aula, falar, contar a experiência. Sensacional. Parabéns, viu? obrigada, é muito bom estar aqui. Bora. É isso aí, pessoal. Mais uma reunião. Semana que vem está todo mundo aqui de novo, um novo tema. E está encerrada a reunião. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Então, Ana. Boa noite.